Boa noite a todos. É uma honra, um prazer, uma grande responsabilidade estar aqui falando algumas palavras a vocês. Agradeço desde já a paciência que tem, os fluidos, os bons fluidos que enviam para que aconteça tudo de bom, para que nós possamos transmitir algo de bom, algo que vá somar na vida das pessoas. O título da nossa pequena palestra de hoje é Nenhuma Ovelha se Perderá, a visão espírita dessa afirmativa. E nós vamos começar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo:
Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se ainda se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam, assim, enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Segue-se, após essa leitura, no Evangelho segundo o Espiritismo, o bom espírita, né? Resumindo, o bom espírita, assim como o bom cristão, o homem de bem, é aquele que se esforça para se melhorar, não é aquele que já é bom, já alcançou a plenitude moral. E, às vezes, algumas pessoas ficam se perguntando, né, qual é o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, imaginando lá 1000 coisas que vai falar de espíritos, vai falar de fenômenos, né, vai falar de conversa com os mortos. E, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos convocar à prática do bem e da caridade, e até nos mostrando um caminho seguro para a prática do bem e a prática da caridade, sem nós querermos nada em troca, fazer o bem pelo bem, né? Sermos bons por sermos bons, por querermos ser bons, por sentirmos que nós devemos ser bons mesmos, né? Mesmo. Falando sobre a questão das palavras de Jesus, que nenhuma ovelha se perderá, quando eu converso com pessoas amigas, eu costumo dizer o seguinte, às vezes as pessoas me perguntam, certa vez, uma amiga muito próxima, que perdeu um filho, algo de muito doloroso também para nós espíritas. É claro que qualquer família vai sentir a perda de um ente querido, e me perguntam, né? Perguntam aos espíritas, por que isso aconteceu? Por que Deus permite isso, né? E a resposta
eu sempre digo, olha, eu não tenho como explicar isso sem nós compreendermos que a nossa vida é continuada, que nós não morremos, apenas o corpo físico é que morre. O corpo físico morre, o espírito continua. Nós somos seres eternos, nós somos criaturas divinas, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ainda não somos, claro que nós não somos Deus, mas somos a sua imagem e semelhança, como está lá nas Escrituras. E como que nós vamos explicar uma situação dessa? Ora, nós passamos por encarnações sucessivas, mas a nossa vida é apenas uma. Nós temos apenas uma vida. Mas parte dessa existência nós passamos encarnados e parte desta existência nós passamos no plano espiritual. Por que que nós viemos ao plano físico? Para colocar em prática aquilo que nós aprendemos até agora. É como se fosse uma prova. Nós vamos mostrar, né, de modo real aquilo que nós aprendemos. Assim como nós estamos vendo nessas épocas de pandemia, que está nos cobrando a fé, que está nos incentivando a nós nos unirmos, que vem convocar a todos para que todos pratiquem a paz, para que todos pratiquem a caridade. Nós também precisamos mostrar aqui no plano físico aquilo que nós aprendemos durante toda a nossa vida. Senão nós não podemos passar adiante. Como é que nós queremos almejar um lugar melhor se nós ainda não demonstramos condições, se nós ainda não nos melhoramos para merecer um lugar melhor? Nós sempre queremos um lugar melhor, mas, segundo a crença espírita, segundo aquilo que nós vemos do nosso presente, do nosso futuro, nós vamos sim, todos nós, sem exceção, todos nós chegaremos a um lugar melhor, mas quando nós merecermos este lugar melhor. Como é que nós vamos fazer para merecer este lugar melhor? Nos melhorando dia a dia. Aí nós nos deparamos com aquelas situações em que a pessoa viveu uma vida toda desregrada, toda desrespeitosa, assim como o palestrante que vos fala também, né, precisa melhorar muito, né, não é porque está falando, se está falando aqui, é porque está precisando se melhorar, né, porque senão já estava no lugar melhor. Uma pessoa que vive essa vida toda desregrada, aí chega num ponto, está lá numa idade avançada, e começa a pensar assim, puxa vida, e agora, o que é que eu vou fazer? Cometi tantos erros, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, e agora? Deus vai me castigar? Deus vai me mandar para um lugar, para um castigo eterno? A doutrina espírita, nós espíritas, nós não acreditamos no castigo eterno. Nós temos boas razões para não acreditar no castigo eterno. Primeiro, é que Deus é infinitamente justo e bom. Se Ele é infinitamente bom, imagine, nós que somos pais, mães, nós não condenamos o nosso filho por mais que ele erre. Sempre tem um momento em que nós acolhemos, o pai e a mãe sempre tem uma porta aberta para o filho, mesmo que está ali um pouquinho só aberta, mas na verdade ela não está um pouquinho aberta, porque quando o filho chega com a mão perto da porta, o pai e a mãe, eles sempre abrem a porta e recebem
os filhos de braços abertos. Imagine Deus, que é infinitamente bom, se ele não fará isso por nós também. É claro que fará. Então, nós não temos como acreditar em um castigo eterno, porque, na nossa visão, isso vai contra a lei de Deus, vai contra aquilo que Deus é amor. Então, o que é que ele nos proporciona? Uma nova oportunidade. A reencarnação é uma nova oportunidade. E ela não é um castigo. A encarnação, ela não é um castigo. Por quê? Quando nós reencarnamos, certamente nós trazemos todo aquele aprendizado, todos aqueles erros que nós cometemos, nós trazemos também todos os aprendizados, nós trazemos as coisas boas que nós fizemos, e Deus sempre leva isso em consideração. E nós viemos para aprender mais ainda e para fazer melhor, fazer diferente. Quando nós insistimos no erro, aí sim a reencarnação torna-se um castigo, mas gerado por nós mesmos. Nós tornamos a nossa encarnação um castigo. Vai ser uma coisa muito difícil a gente passar por uma encarnação que nós estamos revoltados, que nós não aceitamos aquilo que nós mesmos trouxemos para nós. Eu sempre digo para todo mundo, gente, ser espírita não é fácil. É muito difícil ser espírita, porque eu compreendo que eu não tenho como colocar a culpa em ninguém. As coisas que me acontecem, eu é que provoquei. Eu é que me conduzi até esses momentos, até essas situações. Ah, mas por que o meu pai e minha mãe fizeram isso, fizeram aquilo, me prenderam muito, ou então foram muito severos? A reencarnação. Você é espírita, então você sabe que a reencarnação, ela não erra de endereço. Você tem os pais que merece. Você é cristão? Você acha que Jesus te colocaria na família errada, com os pais errados, diante dos pais errados? Apenas aqueles que são materialistas e que não acreditam, não têm uma crença, é que vão acreditar nessas questões. Respeitamos também, claro, tem muitos materialistas aí que são muito mais caridosos do que nós, né? Nós precisamos de uma religião para nos guiar. E tem muitos aí que não precisam. Eles já são caridosos por natureza. Então, não acreditemos nessa questão de castigo. Não acreditemos que Deus vai nos colocar numa situação difícil para nos prejudicar, para nos fazer sofrer. Não acreditemos nisso, porque Deus é amor. Deus vai nos colocar nas situações que nós precisamos para crescer. Este momento que nós estamos passando de pandemia é o momento que a humanidade precisa para crescer. Vamos crescer, então. Vamos fazer o nosso melhor, assim como nos incentiva o Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é baseado no Evangelho, esse mesmo Evangelho que está na Bíblia aí, e Kardec dá algumas explicações através da intuição de espíritos mais elevados. O grande colaborador do Livro dos Espíritos, São Agostinho, é um dos maiores colaboradores do Livro dos Espíritos.
certamente está lá, seus pitacos lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles não são apenas, né, são pessoas que estão muito lá à frente em moralidade daquilo que a gente possa imaginar. E agora eles vêm colaborar conosco, sendo nossos guias. Se o mal também, né, aqueles que nós chamamos de espíritos atrasados, atrapalham muito, né? E muitos falam assim, é o demônio. Nós falamos, espíritos atrasados que vão evoluir, eles vêm e atrapalham. Os espíritos bons também colaboram com a humanidade, muito mais do que se imagina. Acha que Deus nos deixaria desamparados, sem uma orientação, sem o nosso anjo da guarda? É claro que Deus não vai nos deixar nunca desamparados, principalmente neste momento em que nós estamos passando por essa questão que servirá para o nosso crescimento, desde que nós saibamos passar por este momento com dignidade, com amor ao próximo, estendendo a mão, levando a esperança onde nós fomos. Bem, o que eu tinha para falar a vocês é isso. É claro que eu gostaria de estar junto a todos vocês. Obrigado aqui, o pessoal que mandou aqui um boa noite aqui. Dilma Dantas, boa noite. Minha comadre, é muito bom saber que vocês, Ronaldo, Ana Paula, e todos, tem muito mais gente aí que eu tenho certeza que dentro de seus corações estão enviando, assim, vibrações de amor para todo mundo, não só para mim, tá? Então, vamos encerrar a nossa conversa de hoje, a nossa transmissão, transmitindo amor a todas as nossas famílias, a todos indistintamente. Vamos, então, fazer o seguinte, vamos serenar o nosso coração nesse momento, nós vamos tirar todas as mágoas do nosso coração, todo rancor, nós vamos perdoar neste momento, vamos pensar nos nossos entes queridos, vamos pensar nos nossos queridos, vamos pensar naquelas pessoas com quem eu tenho dificuldade, com quem eu gostaria de me reconciliar. Sabe como que a gente faz? Quando a gente quer se reconciliar com uma pessoa e a pessoa não quer nem ver a gente vai pedindo perdão a ela na nossa mente, a gente vai se projetando junto a ela, pedindo que Jesus esteja conosco, nosso mestre esteja conosco. E ele vai nos levar junto a essas pessoas. Assim como quando a mãe, o pai pensa num filho, numa filha, dando o seu abraço, desejando que ele esteja protegido. Esse abraço vai chegar no filho, na filha, na mãe, no pai, no irmão, vai chegar a todos. Então, vamos neste momento imaginar todas as pessoas que nós amamos, todas as pessoas que estão em aflição, todas as pessoas que estão necessitadas, aquelas que estão com medo, aquelas que estão nos hospitais, aquelas que estão encarceradas, que é uma dificuldade muito grande também, aquelas que estão desnorteadas, sem saber qual rumo tomar, que elas recebam uma luz, aquela brisa da nossa mãe, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, aquela que joga uma brisa, ela sopra uma brisa pelo mundo todo, aquela brisa suave que vai chegar a esses corações, vai abrandar todos esses corações. Que esta brisa chegue a todos vocês, todos os seus familiares, a todos aqueles
que estão com o coração apertado e vão se aliviar. Tudo vai se encaminhar para o bem, para a paz. As resoluções vão chegar. Tudo passa. Isso também passa. Graças a Deus. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.